E aí galera, Little Tom então no barulho do dia mesmo, para não demorar tanto e começar a falar logo sobre o Pluto, né, enquanto ele tá aí na vez. Então vamos lá, tirar esses outros aqui pro lado. Enquanto isso eu vou pedindo aí nosso praxe, né, para você se inscrever no canal, que ajuda aí o nosso crescimento e a conseguir trazer mais material aí para vocês, né? No dia que eu conseguir ganhar dinheiro com o YouTube, isso aqui vai ficar melhor, mais legal para fazer, certo? Então, Pluto número 1, existe aqui na capa. O estilo das capas é sempre esse, você vai ter o rosto de um deles, né, dividido aqui entre a primeira e a última capa. Mangá bem bonito, tem orelhinhas. Falando aqui sobre o Naoki Urasawa, né, ó, o Tezuka, que é o criador mesmo do Astro Boy. E o Pluto originalmente saiu, acho que foi em 2018. 2018, tá aqui. Lançamento em dezembro de 2017, na verdade. Eu peguei em 2018. Então, como eu disse antes, no vídeo comparando, né, a série com o mangá está bastante bem adaptado. Muda uma coisinha ou outra, eles cortam algumas bobagenzinhas e tem algumas cenas que são reorganizadas, digamos, né? Então começa aqui a cores. As cores do Urasawa aqui vão, né, esmaecendo, vão ficando mais clarinhas até sumir. Então, você já tem de cara aqui o Pluto, né? Diferente do que acontece no mangá. Esse chifrudo aqui é o Pluto. Aí o Gezish tendo um sonho. Essa cena aqui ficou igualzinha lá no anime. Bem legal. E começa então mostrando a morte do Mont Blanc, né? Que é esse robô aqui que vivia na Suíça. E era um robô que era mais voltado para as coisas da natureza, né? Ele tomava conta lá das florestas e tudo. Era muito querido pelas pessoas. Então o Gezish vai ficar sabendo desse caso. Tem outro caso aqui acontecendo onde o Gezish vive, né, que é na Alemanha, em que uma pessoa foi morta e foram colocadas nessas pontas aqui na cabeça dela, como se fossem uns chifres, né? Aqui muda um pouco do anime, né? Porque no começo do anime, naquela cena lá do incêndio, onde mostra o Mont Blanc, você já tem mostrando o Mont Blanc também desse mesmo jeito, com a cabeça e os chifres, né? E aqui no mangá não é assim. É só mais na frente. Aqui a gente descobre que o Gezish é um robô. Só mais na frente é que vai mostrar, então, essa imagem do Mont Blanc, né? Ali, aquele assaltante que o Gezish estava detendo na cena anterior tem a ver com essa robozinha aqui. Ela é esposa de um robô que foi destruído por aquele cara lá. E ele veio trazer a memória do robô para ela. Aqui é a primeira vez que aparece no mangá a imagem, né, do Mont Blanc, né, com a sua cabeça e os chifres aqui, que fica sendo a assinatura do assassino, né, a assinatura do Pluto. Toda vida que ele mata alguém, que ele destrói um robô, ele deixa esses chifres aí como uma espécie de assinatura. Quando o Gezish vai encontrar lá com a esposa do robô, ele leva a memória do robô para ela, né? Aqui o criador do Mont Blanc, né, conversando com o Gezish e pedindo que ele solucione o caso, que ele prenda o assassino e tal. Achei interessante que nessa sociedade os robôs eles usam mesmo esses termos e as pessoas também dizem que os robôs morrem, né, e tal. E no caso do Gezish isso é ainda mais verdade, porque ele é um dos robôs mais avançados do mundo. Aqui o professor Hoffman, que eu me lembro, o Hoffman é o criador do Gezish. E ele faz a manutenção dele aqui. Se não for o criador oficial, ele é pelo menos o cara que faz a manutenção geral dele. Ah, tá aqui a parte que o Gezish consegue a memória do robô para levar para a esposa dele, né? Aí ela não quer ter suas memórias do marido dela apagadas. E aí, revisitando a última memória dele, juntamente aqui com o Gezish, ela percebe uma coisa que a polícia normal não viu no vídeo. Porque o robô teria plena condição de se defender do cara, né, um ser humano atacando com uma barra de ferro, né? Só que na hora que o robô foi se defender, ele teve sua atenção distraída por uma coisa que aconteceu nesses prédios aqui, nessas torres gêmeas, digamos, né? Que é esse ponto aqui passando, que é como se fosse um ser humano saltando de um prédio para o outro, e o Gezish fica naquela, como assim um ser humano, né? E aí começa realmente a entrar de forma mais intensa no mistério. Porque, primeiro,
como é que um ser humano faria aquilo, e segundo, por que alguém estaria matando os robôs. Aí ele vai visitar esse robô aqui, que é o Brawl 1589. Esse robô aqui, ele é uma espécie de Hannibal Lecter da história. Ele fica lá preso nesse lugar que ele tá, ele não consegue se mexer, tá com essa, parece uma caneta Bic aqui, né, cravada no peito, e ele não consegue se mexer, mas também ele não é desligado, a inteligência artificial dele ainda funciona. E embora ele não seja contado como um dos 7, né, dos 7 grandes robôs aí do mundo, ele é super inteligente. Ele está aqui porque ele matou um ser humano. E examinaram a inteligência dele, né, as memórias dele, tudo, e não viram nenhum tipo de defeito nele. Então, assim, ele tomou a decisão consciente de matar um ser humano e ficou isolado ali. Ninguém tem coragem de ir lá desligá-lo. E ficou naquela, poxa, o que vai acontecer com os seres humanos se de repente o robô decide matar, né? Alguém está com essas perguntas aí na cabeça, né? Como é que pode um robô matar um ser humano? Como é que pode um robô matar outro robô? Que motivo ele teria para isso, né? Se foi mesmo um robô que matou aquele ser humano lá. E aí eles vão mostrando pistas, né? A gente vai descobrir que aquele cara que foi assassinado lá, ele tem a ver com os direitos dos robôs, né? Depois de um tempo, né, das primeiríssimas histórias, a gente vai concentrar nesse outro robô aqui. Esse é o Norte número 2. Ele vive aqui nesse castelo com esse coroa isolado, que é um senhor cego, que é um grande compositor. E ele tem um trauma de infância, ele foi abandonado pela mãe, né? Tá aqui a cena com a mãe dele. Aqui uma das poucas modificações que fizeram no anime, né? Que na hora de ele fica furioso com os instrumentos musicais dele, ele não está conseguindo compor, né? Ele quer compor uma espécie de melodia final, né? Não consegue. Aí ele vai no mangá, pega esse machado. No anime não é isso, ele usa a própria bengala. Talvez para não ter que fazer uma mudança de cena, né? Ou então para deixar menos violento, talvez. Então o Norte número 2, ele foi um robô de guerra e ele não quer mais guerrear. O sonho dele é compor, ele quer aprender a tocar piano e tudo, e o velho tinha muita raiva dele. Até que o Norte vai na terra natal do velho e descobre por que a mãe o abandonou na infância. E aí o velho resolve ficar amigo do Norte número 2. Só que a amizade deles dura pouco tempo, porque o Norte percebe que está vindo, né, alguma coisa lá para cima deles. Aí ele revela que o corpo dele é cheio de armas, né? E essa coisa é justamente o Pluto, né, que aqui ainda não é bem revelado. Quem primeiramente fala nesse nome Pluto é aquele robô lá que está preso lá no chão, né, o Brawl 1589, dizendo para o Geist, né, que na mitologia grega e romana existia o deus da morte, não sei o que, e na romana ele era chamado de Pluto. Então aqui termina a história do Norte número 2 e já começa a história do Brando, que o Brando é um robô lutador. Achei legal que eles têm, alguns deles, né, um visual humanoide, mas eles têm também um visualzão gigante e tal. No caso, o Brando é um lutador profissional, né, um wrestler. E aqui o Geist vai visitá-lo, e aí o Brando aparece aqui atrás, né? Onde a gente vê esse cara aqui como se fosse um piloto humano, mas na verdade ele é um robô. Aí ele usa essa carapaça gigante aqui, a armadura Pancration, né, para lutar. E o Geist vai lá falar para ele que ele também deve estar em perigo, que esses robôs que estão sendo atacados, né, o Mont Blanc, o Norte número 2, fazem parte dos 7 maiores robôs do mundo e o Brando é um deles. Só que o Brando não tem medo, né? E ele mostra para o Geist aqui a família dele. Nessa sociedade, os robôs eles podem inclusive adotar. Então, todo o dinheiro que o Brando recebe nas lutas, ele usou para construir uma família para ele. Ele adotou outros robôs, né? Outras inteligências artificiais para viverem como a família dele. O Geist ele também tem os seus traumas. Então, de vez em quando, ele fica lembrando de umas coisas estranhas, ele tem uns sonhos que deixam ele perturbado, né? As máquinas também sonham, né? Talvez até inspirado no nome do conto lá do Philip K. Dick, né? Se as máquinas podem sonhar. E só no finalzinho aqui da edição, depois de conversar com o Brando, é que o Geist encontra o Atom, né? Que é o Astro Boy, né? Para quem não sabe, o nome original dele em japonês é Tetsuan Atom, né? O átomo braço de ferro. Então esse é o primeiro número aqui do Pluto. Conto aí com vocês para curtir, comentar e compartilhar, e aguarde o número 2 para breve. O Verotão vai se despedindo. Valeu, povo, até o próximo.